Nesse vídeo você vai saber a diferença entre os termos hipótese, teoria e lei, tal como usados em ciência. Até o final você vai se convencer que o mau uso desses termos pode levar a interpretações equivocadas. Olá pessoal, bem-vindo ao Verve Científica. Aqui eu procuro não somente divulgar a ciência, mas também a ensiná-la. Meu foco são os aspectos mais importantes de cada área, para que você possa, em pouco tempo, ter uma boa noção dos princípios que regem o mundo. E acredite, esses princípios não são muitos. Caso isso seja interessante para você, se inscreva no canal, clique aqui nesse botão e também clique no sininho para que você possa receber notificação a cada vez que publicarmos algo aqui. A ciência emprega um vocabulário específico para descrever como as ideias são propostas, testadas e apoiadas ou mesmo refutadas. E é aí que vemos a diferença entre os termos hipótese, teoria e lei. Todos nós já ouvimos esses termos, mas o que eles realmente significam? Na comunidade científica, essas palavras têm definições muito específicas. No entanto, essas definições podem não ser claras, já que esses termos são usados de maneiras diferentes no linguajar cotidiano. E mesmo quando já conhecemos tais conceitos, ainda podemos nos confundir. Eu mesmo cheguei a fazer mau uso dessa terminologia nesses dois vídeos aqui do canal, quando intercambiei o significado de teoria e hipótese em algumas passagens. Felizmente eu fui advertido por alguns dos membros da Verve Científica, e isso me motivou a fazer esse vídeo agora. Então aqui eu vou esclarecer os conceitos de hipótese, teoria e lei, explicando as suas definições e dando exemplos para contextualizá-los no escopo da ciência, bem como na nossa vida prática. No raciocínio científico, uma hipótese é uma suposição feita antes de se iniciar uma fase de testes de uma pesquisa científica. Ela é um palpite razoável, baseado em algo que você observa na natureza. A hipótese é uma mera tentativa, uma suposição feita estritamente com o objetivo de ser testada. Hipóteses são a base do método científico. Já falamos sobre o método científico aqui no canal, mas eu vou sintetizá-lo aqui. Depois de fazer uma observação e formular uma pergunta, um cientista deve criar uma hipótese, que é uma potencial resposta para a pergunta feita. O cientista, então, faz uma previsão testável, testa essa previsão repetidas vezes e analisa os dados. Dessa forma, ele declara se a hipótese estava correta ou não. Mesmo assim, essa hipótese precisa ser testada muitas vezes por diferentes especialistas antes de ser geralmente aceita na comunidade científica como verdadeira. Por exemplo, se um dia cedo você observa que seu carro não pega, você então hipotetiza que o problema é a bateria. Então você pode testar a sua hipótese trocando a bateria. Se o seu carro funcionar, a hipótese que você levantou estava correta. Então você conclui que o problema era a bateria. Caso o carro continue sem funcionar, a hipótese estava errada e deve ser descartada. O problema não era a bateria, era alguma outra coisa. Então, uma nova hipótese precisa ser considerada. Uma teoria é um sistema de ideias destinado a explicar um fenômeno. Em ciência, a teoria é baseada em uma ou mais hipóteses que foram suportadas por repetidos testes. Em outras palavras, a teoria é uma explicação bem fundamentada de algum aspecto da natureza, baseada em fatos que foram repetidamente confirmados por meio da observação e da experimentação. E por conta dos rigores do método científico, a probabilidade de uma teoria descrever a realidade sobre um fenômeno observado é muito maior do que a de uma hipótese. É por isso que o termo teoria aparece nos nomes de vários princípios firmemente aceitos pela comunidade científica, como a teoria da relatividade, a teoria da revolução ou a teoria do orbital molecular. Veja, portanto, que teorias não são suposições ou palpites, mas sim relatos confiáveis da realidade. Elas são um dos ápices da ciência e são amplamente aceitas na comunidade científica como verdadeiras. Uma teoria nunca deve mostrar falhas. Se mostrar, a teoria deve ser descartada ou, no mínimo, complementada, corrigida. Nesse sentido, constatamos que as teorias robustas podem evoluir. Isso não significa que a velha teoria estava errada, mas apenas que novas informações foram descobertas.
É claro que para se mudar uma teoria é preciso haver muitas observações ou evidências que ela não possa explicar. Por exemplo, a relatividade de Einstein não invalidou as teorias de Newton. Ela apenas atualizou a mecânica newtoniana, fez um upgrade nela. A teoria da relatividade expandiu o alcance da mecânica newtoniana, fazendo-a funcionar melhor, em especial quando os objetos viajam com velocidades próximas à da luz ou em locais onde a gravidade é muito elevada. E são justamente essas duas situações onde a mecânica newtoniana falha. Uma lei científica é uma afirmação sobre um fenômeno observado ou um conceito unificador. As leis científicas são geralmente curtas, expressas em uma única declaração e comumente através de uma equação matemática concisa. Dois exemplos notáveis são a lei da gravitação e a primeira lei da termodinâmica, ambas com enunciados bastante simples e com equações bastante concisas. As leis são aceitas como universais e são as pedras angulares da ciência. Elas nunca devem estar erradas. E é por isso que existem muitas teorias e poucas leis. Se uma lei alguma vez se mostrar errada, qualquer ciência construída sobre esta lei também estará errada. Foi isso que aconteceu com o geocentrismo. Quando foi derrubado pelo modelo copernicano, derrubou-se também todas as teorias de Ptolomeu, que eram baseadas no modelo de terra parada. Uma lei não é melhor que uma teoria ou vice-versa. Esse tipo de comparação não é cabível. Elas são apenas diferentes. Uma lei é usada para descrever uma ação sobre certas circunstâncias. Ela é o ponto a partir do qual os cientistas fazem as perguntas por que e como um dado evento ocorre. Por exemplo, a gravitação é uma lei. Ela nos diz que um corpo atrai o outro, mas não descreve como ou por quê. Já a teoria descreve como e por que algo ocorre. Por exemplo, a evolução por seleção natural é uma teoria. Ela fornece uma série de descrições para vários mecanismos e descreve o método pelo qual a evolução funciona. Até aqui nós podemos resumir que uma hipótese é uma explicação limitada de um fenômeno. Uma teoria científica, por sua vez, é uma explicação aprofundada do fenômeno observado. E uma lei é uma afirmação geral e válida sobre um fenômeno observado. Muitos pensam que se os cientistas encontrarem evidências que apoiam uma hipótese, a hipótese será promovida à teoria. E se a teoria for considerada correta, ela será promovida à lei. Mas não é assim que funciona. Hipóteses, teorias e leis são partes separadas do método científico. Embora elas possam evoluir, elas não se convertem uma na outra. Ou seja, uma teoria não vai se transformar em uma lei com o acúmulo de evidências novas ou melhores. O uso casual destes termos, hipótese, teoria e lei, normalmente não condiz com o rigor estabelecido pela comunidade científica. Assim, por exemplo, os termos hipótese e teoria tendem a ser mal empregados, mesmo quando encontrados em contextos científicos. É comum cientistas se referirem a um conjunto de leis e teorias de um dado campo do conhecimento como sendo teoria, simplesmente. Nesse caso, o termo quer dizer algo mais geral, e não o significado correto e formal do termo teoria. Por exemplo, muitos autores sobre eletromagnetismo chamam esse campo de teoria eletromagnética. E note que em algumas capas aparecem nada mais do que as leis do eletromagnetismo, as leis de Maxwell. Mas isso, nesse contexto, tem pouca relevância. O mais sério é quando o termo teoria é usado para sugerir algo com menos valor de verdade do que outros princípios científicos, em contraponto com o termo lei, quando usado para se referir a princípios tão firmemente estabelecidos que quase nunca são questionados, como a lei da gravidade, por exemplo. Um exemplo contundente e grave desse tipo de equívoco apareceu nas discussões sobre o ensino fundamental nos Estados Unidos. O conteúdo dos currículos de ciência nas escolas foi desafiado em alguns estados a ponto dos conselhos escolares colocarem adesivos nos livros didáticos, afirmando que a evolução das espécies era apenas uma teoria e não um fato sobre a origem dos seres vivos. Esse tipo de má interpretação sugere que a teoria é um termo relacionado a algo especulativo, algo incerto, e isso conduz à ideia equivocada de que cientistas lidam com esse suposto nível de incerteza, quando usam o termo teoria para se referir a seus princípios bem testados e bem fundamentados. A ciência é um processo.
o processo de observar, fazer inferências sobre essas observações e depois executar testes para verificar a validade de tais inferências. O método científico se desenvolveu de tal forma que as hipóteses válidas formem as bases de uma teoria e que uma teoria possa explicar um dado fenômeno descrito por uma lei universal. Com isso em mente, espero que nunca mais nos confundamos com os significados desses termos. Se gostou desse vídeo, dê um like e deixe um comentário. E não saia do canal sem antes assinar, basta clicar nessa bola aqui no meio da tela. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!